Olá, tudo bem? Aqui vamos nós para darmos continuidade nas aulas aí da EBD. Estamos agora na lição de número 7. Esta lição de número 7 que presencialmente será dia 14 de agosto de 2022. O título: A sutileza da relativização da Bíblia. Então esse é o título, né? A sutileza da relativização da Bíblia. Nosso texto áureo é o seguinte, olha: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Isso está em 2 Timóteo 3:16. A sutileza da relativização da Bíblia é o título da nossa aula. A verdade prática diz o seguinte: a Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. A nossa leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo de número 3, do versículo 14 ao 17. É o que sempre eu comento com os meus amigos, com os meus irmãos, alunos e professores da EBD, a importância de você fazer a leitura bíblica em classe e a necessidade também, né? E também, logicamente, no cabeçalho da aula é imprescindível citar por várias vezes o título da lição, como no caso hoje. Então nós estamos estudando sobre a sutileza da relativização da Bíblia. Esse assunto já foi tratado, não como relativização, mas assim, falando da inerrância, da infalibilidade das Escrituras Sagradas, no primeiro trimestre de 2022, quando nós estudamos sobre a Palavra de Deus propriamente dita. Tá certo? Então vamos dar sequência aqui. Quero lembrar que as minhas aulas, elas são pré-aulas, né? É um breve comentário aqui. Normalmente, quando eu termino de montar a minha aula, que eu vou lecionar, né, presencialmente no dia 14 de agosto de 2022. E aí eu aproveito para compartilhar aqui com os meus irmãos, com os meus amigos, várias pessoas chegando aqui no canal. Eu agradeço de coração. Se você ficar comigo até o final, claro que eu peço para você deixar aquele like aí para incentivar o professor, tá bom? E se quiser se inscrever no canal para me ajudar também nesse trabalho, eu fico muito feliz, muito grato aí por você, tá bom? Então vamos a um comentário aqui breve do texto maior, que é o texto áureo, né? Eu faço isso também em sala de aula, antes da gente adentrar nos tópicos e subtópicos da lição, né? Que o título, novamente, vale a pena citar: a sutileza da relativização da Bíblia. Então o texto áureo ele diz o seguinte, 2 Timóteo 3:16, acompanhe aí na sua Bíblia se você puder: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Esse texto áureo está inserido na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, entre o capítulo 3, no capítulo 3, entre os versículos 10 ao 17. E o versículo 16, naturalmente, é a expressão, né? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Paulo aqui, ele exorta Timóteo, o jovem obreiro, que era seu filho na fé, exorta ele o quê? A perseverar na doutrina. Então, o primeiro ponto aí que deve ser analisado é esse. Então, o que Paulo está tratando aqui com o seu filho na fé é que ele deveria perseverar na doutrina, na sã doutrina, e também ele deveria pregar a palavra de Deus. Não ficar preocupado, mas pregar em tempo e fora de tempo. Toda a escritura divinamente inspirada, essa expressão é bastante interessante. Toda a escritura divinamente inspirada. Existe pelo menos 3 formas aí de ser traduzida essa frase, né? Toda escritura
divinamente inspirada. Ela pode ser traduzida, toda a escritura é dada por inspiração de Deus. Ela pode ser traduzida, cada escritura é divinamente inspirada. Ou ainda pode ser traduzida, toda a escritura é inspirada por Deus, que é inspirada por Deus. Então são as três formas. Em qualquer uma dessas traduções, aparece aí o vocábulo escritura, que é o termo grego, né, comum, que significa escrito, né? Então, quando fala escritura, naturalmente significa escrito, o que leva alguns, inclusive, a pensarem que qualquer tipo de escrito são inspirados, e não somente os bíblicos, que isso, na verdade, é uma falácia. Na realidade, não. O contexto aqui nos adverte explicitamente que se trata exclusivamente dos escritos inspirados, que no caso é as escrituras sagradas, né? Então, por isso, a palavra fala, isso até em letra maiúscula aí, ó. Toda escritura é dada por inspiração de Deus, né? Toda escritura, lógico, né? Se trata do Antigo Testamento, não só do Novo. Se você for interpretar a ideia do Novo Testamento, claro que aí vai ter dificuldade, né? Então, trata-se do Antigo e Novo Testamento, uma boa parte do Antigo Testamento. A Bíblia Sagrada, a palavra utilizada pela primeira vez por João Crisóstomo, foi no ano 344 a 420, esse patriarca de Constantinopla, ele colocou essa expressão de Bíblia, que significa coleção de livros sagrados. Então, quando fala Bíblia, livro sagrado, que é o plural de biblion. Portanto, Bíblia significa livros. Essa palavra, ela deriva-se originalmente da cidade fenícia. Isso aqui é uma parte histórica, né? Existia uma cidade fenícia de Bíblios, que no Antigo Testamento aparece lá Gebal, né? Que era um dos antigos e importantes centros produtores de papiro. Papiro, que se deriva a palavra papel, né? Originalmente, Bíblios era um livro. Então, quando se fala Bíblios, um livro, e Biblion, um livrinho. A gente aprende isso com detalhes na aula de teologia, na matéria sobre a Bíblia, propriamente dito, né? A doutrina, aliás, a história da Bíblia. Muito bem. Então, vamos dando sequência aqui, ainda na parte histórica, né? Os cristãos gregos passam a chamar, então, as escrituras da Bíblia, né? Porque a partir do século II, então já se denomina de chamar a coleção sagrada de Bíblia, ou os livros, né? Então, quando fala a Bíblia, os livros, na versão latina, foi traduzido no singular, né? Então, ela fica a Bíblia, e não tá Bíblia, que no caso seria os livros. Embora é uma coleção de livros, mas foi traduzida aí, ou melhor, exatamente, foi traduzido como singular, que dá a ideia de o livro. Então, a Bíblia Sagrada, deixa eu ver se eu tenho uma perto aqui, a Bíblia Sagrada é o livro, dando ideia, né, que há um peso, né, neste caso. Bíblia é uma coletânea de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, mas eles foram reunidos em um volume só, portanto, o livro. Então aí, essa pincelada sobre essa expressão toda escritura, ou exatamente a palavra escritura, já expliquei aí para você. Agora o termo divinamente inspirada. Vejamos as indicações do Novo Testamento de sua inspiração divina. Os ensinos do Senhor Jesus e dos apóstolos foram considerados como doutrina e de igual valor de autoridade com o Antigo Testamento e aceitos pela Igreja. Então as Escrituras Sagradas
logicamente falando aí do Antigo Testamento, lógico, inspirada. Mas os ensinos do Senhor Jesus e dos apóstolos também ela foi aceita pela igreja como inspirada. Isso está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Paulo também ensina que a doutrina por ele ensinada fora dada por inspiração de Deus. Inclusive, 1 Coríntios 11, 23 diz: porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Então, o que Paulo ensinou, o que Paulo escreveu, ele recebeu do Senhor. E, portanto, tenha esse peso de inspiração nos seus escritos, que foi aceita pela igreja. João declara essa inspiração em Apocalipse 1 e 3, né? Aparece ali, Apocalipse capítulo 22, versículo 19, né? E o apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro vale um destaque, porque ele seria a autoridade apostólica, né? Aquele que andou com Jesus, né? Ele caminhou com Jesus e ele reconhece, ele demonstra nas suas cartas, inclusive ele fala que as cartas de Paulo foram consideradas como escritura divinamente inspiradas. Ainda falando aqui do texto áureo, toda a escritura já falei, divinamente já falei, inspirada, né? Agora sim, é proveitosa para ensinar. Então, toda palavra é proveitosa. A palavra proveitosa significa benéfico, boa, vantajosa, útil. Então, as escrituras foram reveladas para serem aplicadas em nossa vida diária e não para satisfazerem curiosidades teológicas. Essa que é. Então, as escrituras não é para ficar discutindo e tal, mas ela é para ser aplicada na vida para transformação. Essa é a ideia, proveitosa. Mas ela também é proveitosa para ensinar. No grego, aparece a palavra didaskalia, mais ou menos, não sou perito em grego, né? Mas essa palavra usualmente utilizada para ensino. Então, ou doutrina, diferentemente de um mero ensino. Não é um mero ensino. É um ensino com convicção, com reprimenda, com punição, por exemplo, se for o caso. É um ensino com autoridade. Doutrina, né? Aliás, já fez a junção aqui da expressão redarguir, né? Redarguir, evidência, convicção. Ensinar, redarguir. Ensinar, redarguir. Ou seja, ensinar fala de doutrina, fala de conceito puro, ortodoxo, Bíblia pura sem mistura, palavra pura. Redarguir fala de firmeza, foco, reprimenda e até uma punição, se for o caso, quer dizer, com autoridade. Então essa é a característica da palavra de Deus. Então toda palavra, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir. Vamos analisar um pouco esse termo corrigir. Corrigir significa, grosso modo, correção, né? Ou aprimoramento, como você queira. Esse vocábulo se encontra exclusivamente aqui e em todo o Novo Testamento, pelo que é uma das 175 palavras que aparecem somente nas epístolas pastorais. Tá certo? Agora, o termo para instruir em justiça. Então, vamos seguindo aqui. Estou falando tudo no textual. Para instruir em justiça. No grego, instruir ou educação, aparece a palavra paideia, que significa educação das crianças, né? Então, essa instruir em justiça vem lá desse termo, educação das crianças. Criação, treinamento, disciplina, até o trabalho de treinamento aparece aqui, instrução. Já no tocante à justiça, fica indicado o treinamento naquilo que é reto. Então, quando fala justiça, se você fala aqui, por exemplo, olha, instruir, então é tudo que se refere a ensino, treinamento, o que está em alta hoje, principalmente nas empresas. Vamos ter treinamento, vamos ter aí cursos, aqueles cursos rápidos, enfim. Tudo isso pode ser colocado aqui nesse significado. Agora, ela dá mais peso porque ela fala em justiça.
né? Instruir em justiça. Isso aí significa basicamente um treinamento naquilo que é reto, aquilo que é correto, aquilo que é certo. Nesse sentido entra exatamente a parte cristã. Então, para o crente, no caso, praticar o que é correto consiste em cultivar um caráter amoral de Cristo, quer dizer, no modelo de Jesus Cristo, do Senhor Jesus, do Senhor Deus. O Espírito Santo desenvolve isso na vida do homem de Deus e da mulher de Deus, daqueles que se chegam ao Senhor Jesus. Você vê essas informações com mais detalhe em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito, tal, você vê que é a atuação do Espírito Santo. A sua natureza moral, né? E disso é o que consiste na autêntica retidão divina, a única aceitável pelo Senhor Deus. Portanto, as Escrituras Sagradas revelam-nos o que Deus espera de nossa parte, já que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a lei ela mostra o pecado e da boa conduta, mas no caso o Espírito Santo, quando passou a habitar em nós, nos leva agora a mantermos uma vida de santidade na presença do Senhor. Introdução do assunto. Torno a dizer para você, nosso título da lição é A Sutileza da Relativização da Bíblia. Então fiz um comentário aqui, de forma resumida, do texto áudio. Agora nós vamos então na introdução. Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Sim, é verdade. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. Teve muitas táticas, né, contra a palavra de Deus. Às vezes, os exemplares das Escrituras, historicamente falando, a gente sabe que foram queimados, outras vezes foi considerada perigosa, a Bíblia foi considerada obsoleta e inclusive até desnecessária. Não é de hoje que vem esses ataques contra as Escrituras. Mas enfim, em diferentes momentos e épocas sempre houve algum tipo de levante contra as autoridades das Escrituras. Hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Recentemente tivemos no Brasil, eu estou gravando essa aula aqui, no mês de agosto de 2022. E recentemente, no Brasil, teve aí um pastor que eu chamo de pastor progressista, que chegou a soltar essa barbaridade, dizer que a Bíblia precisava ser atualizada. Claro que depois ele se retratou, dizendo que não era bem isso que ele quis dizer, enfim, essas coisas, mas no fundo, existe uma semente de progressista no coração deste homem que então entra aí na escala, no grupo dos falsos profetas, né? Porque quem quer falar contra a autenticidade e veracidade das Escrituras é falso profeta. Bom, geralmente esse posicionamento é tomado, né? É tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Ele quer defender um tipo de comportamento, uma questão social, e aí vem com essas invencionices, né? Bom, assim há quem defenda, assim como apareceu muitos outros, né? Então surge sempre aqueles que acham que a Bíblia deve ser ressignificada, ou seja, em outras palavras, para eles a palavra de Deus está desatualizada, né? Principalmente, repito, relacionado a comportamentos, relacionado a questões sociais. Ou, no mínimo, acham que a Bíblia foi mal traduzida e tal, mal interpretada e, portanto, se seguir assim é mal aplicada na vida. Mas isso tudo são falácias, são aberrações, são aqueles que são contrários e que estão aí sendo levados pelo espírito da sutileza da relativização da Bíblia. Ou seja, a malignidade, né? É o diabo que está por trás de tudo isso. Tópico de número 1, a Bíblia e o espírito desta era. Ponto 1 fala então a desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais, hoje em dia, expressões como era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas,
cultura líquida ou ainda desconstrução. Aparece isso, eventualmente a gente vê. Isso aí, na verdade, são formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado de pós-moderno. Então, essa sociedade contemporânea, né, tem aí esse movimento chamado de pós-modernismo. Em palavras mais simples, logicamente, esse modelo ou novo paradigma, como se queira, novo modelo ou paradigma cultural, ele se contrapõe ao cristianismo, ele se contrapõe à igreja, se contrapõe aos valores cristãos e, portanto, ele procura desconstruir não apenas a herança cultural que a gente vem seguindo, aquela herança cultural ortodoxa, mas, sobretudo, o conjunto de valores éticos e morais e espirituais. É uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estávamos habituados. Parte do conservadorismo, aquilo que a gente vem prezando, obedecendo aos nossos pais, enfim. Mas tem aí então esse ataque contra a igreja do Senhor, contra a Bíblia no caso, né? Eles querem relativizar as escrituras. Eles querem, né? Então, devido a essas campanhas e tudo isso, a consequência, na verdade, eles querem chegar lá na relativização das escrituras. Mas o que é relativismo? Ponto 2 aí. Então, dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Relativismo é onde impera opiniões, né? Lógico que opinião pode ser relativa sim. Eu tenho uma opinião, você tem outra, outro tem outra. Então, opiniões humanas pode ser relativa, eu penso. Agora, as escrituras não, ela é verdade. Não é questão de relativismo. Não é o que eu penso que está na Bíblia. Não é o que eu penso que eu tenho que interpretar. É o que está escrito e acabou a conversa. Não tem que relativizar. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade e de forma sorrateira ele tem entrado na igreja. Então, lá fora, no mundo, o mundo jaz do maligno. Então, lá tudo é relativo. Mas aí, camufladamente, vai se infiltrando dentro da igreja. Como eu disse, já teve aí pastor que acabou falando que a Bíblia precisava ser atualizada, enfim. Né? Lógico, né? O que precisa eventualmente ser atualizado, talvez alguns pontos, seja a linguagem, a forma a linguagem, a colocação, mas não a mensagem. É diferente, né? A mensagem é única, é exclusiva, jamais muda. Agora, os termos, desde que venha significar, por exemplo, tem a Bíblia, a linguagem de hoje, nada contra, né? Tem uma tradução aí, a linguagem de hoje. O meu filho, por exemplo, tem, ela usa. Eu não sou muito chegado, não gosto muito, mas eles usam, a rapaziada aí, a juventude, nada contra, desde que a mensagem não seja alterada. Bom, relativismo. Qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Esse é o relativismo. Então, é quem analisa, é quem está falando que sabe e tal. Não é tipo assim, é o leitor que é mais importante e não o autor. Não é o que o autor quis dizer, é o que o leitor está interpretando. Então, por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros. Quer dizer, então vamos chegar a uma questão que a Bíblia é como qualquer um outro livro, enfim. E até mesmo os livros aí tradicionais, não posso interpretar o meu bel prazer. Ele tem que ser interpretado da forma que o autor quis falar. Né? Então, precisa respeitar o autor. Né? O resumo aí do tópico de número 1. O espírito desta era contribui, então, para a desconstrução e relativização da Bíblia. E esse espírito, na verdade, é o espírito do anticristo. Tópico 2. A Bíblia e o politicamente correto. Subitem 1. A criação de uma narrativa. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Isso é o que está no Salmo de número 11, verso 3. Essa pergunta o salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados e destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado. Trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituídos por outros. Então,
essa questão aí do politicamente correto é desconstruir princípios e valores e querer colocar hoje o que cada um pensa aí numa forma de carnalidade. É aí então que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Surge então esse termo chamado politicamente correto. Dentro desse modelo, criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e o que é errado, né? Vamos falar, mas não pode machucar ninguém. Se de repente você falar a palavra e a palavra ofender, então deveria não ter falado. Ué, não tem nada. Se a pessoa quiser pensar o contrário, é problema dele, mas a palavra tem que pregar da forma que ela é. Essa aqui é a realidade, né? Quer dizer que as pessoas podem falar o que quiserem pra gente. Até para os cristãos, para os políticos, para os professores, educadores. Eles podem falar o que quiserem, mas quando eu vou falar a palavra de Deus, não pode. Ah, o que é isso, né? Então, é o que eles querem, né? Ele foi colocado dentro desse politicamente correto para não ofender as pessoas. E dentro desse modelo, então, é correto se fazer aborto, é correto se proibir a leitura da Bíblia, isso é correto. Ah, vamos proibir a leitura da Bíblia em espaços públicos, por exemplo. É correto, vamos proibir. Então, dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia fala a verdade, a Bíblia confronta aquilo que é errado. Agora, o texto áureo, ele vem falando. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir. Tem que redarguir sim. Dá de frente, não tem essa, tem que informar. Agora, eu respeito as pessoas. Se a pessoa não quiser mudar a prática dele, isso é um problema. A gente não tem nada contra as pessoas. O cristão, a igreja não tem nada contra pessoas. Mas o cristão tem posicionamento com a palavra, o que a palavra diz. Subitem 2. A criminalização da opinião. Bom, então, dentro dessa questão aí do politicamente correto, pensar diferente dessa nova narrativa que eles colocaram e colocam, que eles criaram, é sujeito de censura. De repente, o que eu falo aí nas redes sociais, ou eu, qualquer um outro pastor ou professor, falar aí seguro, usando a palavra de Deus nas redes sociais, ele pode ser criticado. Tanto, se quiser se criticar, escrever os comentários contrário, igual eu estou dando aula aqui, questão do YouTube, eu demorei para ir, porque eu tinha um pouco de receio, porque depois as pessoas veem o comentário da gente, escreve um monte de abobrinha. Bom, desde que não desrespeite, né, como pessoa, a sua opinião é válida. Pode colocar, sem problema nenhum, mas eu também coloco a minha. E tudo bem. Agora, não venha querer me proibir de falar a palavra de Deus da forma que ela é, porque aí não. Porque as pessoas podem falar o que eles quiserem. Agora, eu não posso falar a palavra de Deus. Nada disso. O que ocorre aí no mundo é uma ditadura de opinião. Você não pode falar qualquer coisa. Você não pode pensar diferente do que o mundo prega. Isso é ditadura do politicamente correto. Não há espaço para os cristãos conservadores, por exemplo, né? A gente sabe aí de pessoas importantes que deixaram até de usar as redes sociais porque falou muita coisa e aí teve até perseguições. Bom, tem que tomar cuidado, né? Não pode também faltar com respeito, né? Falar de pessoas que exageram na dose. Falam um monte de abobrinha, assim, argumento, aí não dá, né? Agora, falar educadamente e falar o que está nas escrituras sagradas, por favor. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido. Está sendo, sim, banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. Existem até sites cristãos que estão sendo aí censurados. Páginas, como eu falei. No mundo todo vemos, né, sites aí dos irmãos sendo banidos, saindo fora do ar e tudo mais, né? Mas vamos seguir em frente, isso é uma perseguição contra a palavra de Deus. Agora, a boa notícia é, todos aqueles que já se levantaram contra a palavra de Deus, já pagaram um preço muito alto, porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando, é a boca de Deus falando. Então, fica tranquilo, irmão, fale a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus. As pessoas não têm que ouvir o que elas querem ouvir, elas têm que ouvir o que elas precisam ouvir. Esta é a vontade de Deus.
Resumo do subtópico do tópico 2, então, diz o seguinte: há uma conformação, aliás, há uma formação de narrativa a respeito da Bíblia. Existe uma formação de narrativa a respeito da Bíblia, cujo objetivo é criminalizar a opinião ancorada nos antigos postulados da fé cristã. E nós temos que dar o troco aí falando a verdade. Tópico de número 3, a Bíblia e o outro evangelho. Bom, então, se é para falar de maneira camuflada, algumas palavras coloca diferente, aí vai abrir porta para um outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus Cristo, porque o evangelho de Jesus Cristo, disse Paulo, é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Transformação, né? Subitem 1, do tópico 3, uma nova metodologia. Então, dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. Então, essa ideia satânica aí de ressignificar a Bíblia surge dessa ideia, né, que já vem lá do politicamente correto, e agora vai surgir, então, um outro evangelho, que é o evangelho estranho. A palavra de Deus, segundo eles, precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia, um processo diferente, interpretativo do texto bíblico. Tipo, não é bem assim o que o texto está falando, você não pode falar assim, porque vai contra ideologias de pessoas. Então, é nesse caso que o leitor é o mais importante, não o autor. Para ser mais importante, dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas sim o que o leitor contemporâneo acha. Se ele é homofóbico, ele vai interpretar à luz do que ele pensa. Se ele quer fazer a vontade de todos aí que vivem na carnalidade, então ele vai interpretar daquela forma. Não, senhor, não, senhora, não é assim. Não, é a hermenêutica e exegese bíblica com profundidade. Não é a chamada hermenêutica centrada no leitor. É a hermenêutica ortodoxa, pura. É isso que vale. Porque, né, dentro dessa nova perspectiva, o autor bíblico deixa de ser importante, como eu disse. Vale tudo, vale as opiniões. E, para acabar, né, diz que a Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Porém, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas e ele diz, olha, se aparecer outros pregando um outro evangelho, não creia, porque esse é um evangelho falso e anátema. Ainda que seja eu, disse Paulo. Se porventura ele saísse, um exemplo, né, entrasse pelo caminho da apostasia e falasse um outro evangelho, não aquele ensinado, o evangelho puro de Jesus Cristo, então não aceite. Subtópico 2, do tópico 3. Novas teologias. Então esse outro evangelho possui uma teologia própria, né? Acho que vale aqui falar a chamada teologia da prosperidade. É um perigo isso aí, ó. A teologia da prosperidade, sim. Eu prego a prosperidade da teologia, é diferente. Eu ensino que existe uma prosperidade, existe uma riqueza, existe uma bênção muito grande dentro da teologia. Mas não a teologia da prosperidade. Essa daí leva ao outro evangelho, que não é o evangelho transformador, que não é o evangelho que está preocupado em transformar as pessoas para ir morar no céu e crer no arrebatamento da igreja. Então essas novas teologias que surgem, né? Todo o texto bíblico passa por uma ressignificação. Eu fiquei sabendo aí de algumas editoras de bíblias aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, né? Não sei se na capital paulista, que tem aí umas que estão traduzindo Bíblia e que já sai lá com adulteração aos textos, né? Então, uma coisa é a Bíblia ser traduzida, né? A outra é copiar. Então, são pessoas aí que talvez não seja a intenção no primeiro momento,
mas quem está por trás sempre é o inimigo, né, dessas coisas. A pessoa compra. Então, irmãos, tem que tomar cuidado com Bíblia. É tanta Bíblia, né? Tanta Bíblia. Eu gosto muito, por favor, não é que eu vou fazer propaganda aqui de Bíblia, eu tenho algumas, mas eu gosto da tradicional. Tradicional. Claro que você pode ter várias versões em casa, mas tem que tomar cuidado com aquilo que compra, com aquilo que usa, que na verdade é um mercado isso daí, né? Mercado. Agora, quanto aos estudos nos rodapé, tranquilo. Agora, quando o cidadão começa a mexer no texto, aí é crime isso, não deveria fazer. Então, o irmão que tem que tomar cuidado. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem, camufladamente, né? Os relacionamentos homoafetivos, já tem pessoas dentro da igreja que diz que tem que pegar leve, de que receber as pessoas. Não, receber tudo bem, mas se ele quiser ter uma transformação, tem que passar pelo evangelho genuíno. Não tem essa. Ele tem que respeitar, velho. As pessoas, se nós respeitamos a sociedade, se os cristãos respeitam, então quando a pessoa ele vir para a casa de Deus, ele tem que respeitar o que está acontecendo na igreja, né? Porque quantas pessoas nós amamos, mas não venha querer impor, não venha com cultura, com posicionamento lá de fora, impor e querer que agora o pastor meça a forma de pregar na igreja. Aí não dá, né? Então, dentro dessa perspectiva, como eu disse, é o que eles querem, fazer uma teologia inclusiva, para incluir todo mundo aqui aceito, maravilha. Não, tratamos todos com amor, com carinho, com dedicação, mas falamos a verdade, a justiça, a transformação, a mudança. Qualquer pensamento que destrói a ideia deles, né, é tido como ódio. Olha lá o pastor pregando sobre ódio, não sei o quê. Não, nada disso. É por isso que eles procuram, então, fazer censura pública. Eles podem, né, rasgarem a Bíblia, como já fizeram. Como muitos aí, pegaram a página da Bíblia, os papel, enrolaram lá maconha para fumar e tudo mais. Isso aí pode. Isso aí é tranquilo, não é falta de respeito. Agora, eu pegar a palavra de Deus e falar o que está escrito nela, aí já não pode. Então, por favor, né? Então, resuminho aí do tópico de número 3. O outro evangelho promove novas metodologias de leitura da Bíblia. Esse é o evangelho falso. Tem que tomar cuidado como que lê a palavra, né? E, consequentemente, aparecem aí as novas teologias e modismos. E finalizando aqui essa aula, então, tratando da sutileza da relativização da Bíblia, o tópico de número 4 fala: a Bíblia sempre atual palavra de Deus, graças a Deus por isso. A Bíblia, ela é sempre atual palavra de Deus. Por que ela é? Porque ela é revelada por Deus. Para o cristão, para o crente, a Bíblia é um texto antigo, sim, mas a mensagem ela é atual. É mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Entende? Ela foi e sempre será relevante, importante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Está lá em 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 16 a 21. Não existe nenhuma profecia por vontade de homens, mas toda profecia foi inspirada por Deus, e Deus usou, os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo do Senhor. Então, qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, nós rejeitamos. Ela tem que ser rejeitada e temos que enxergar isso como heresia. Como heresia. A Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. Uma raça aí que está envolvida com pecado constantemente e querendo vir dar aula de Bíblia para quem tem aí uma vida santa no altar de Deus. Os pregadores que levantaram essa bandeira apóstata, na verdade, devem ser vistos como falsos profetas. Estavam no meio de nós, mas mudaram de opinião
começaram a falar outras coisas, então esses daí são falsos profetas. São falsos. Ah, mas estava no nosso meio, mas são falsos. Às vezes parece até ser anjos de luz, falam bonito, tem uma oratória incrível, mas o que eles pregam, na verdade, são doutrinas de demônios, que é o que diz em 1 Timóteo 4:1. Então o conselho aí é se afastar desses, e nós temos que nos preparar para dar a resposta. Eu sou um deles, que estou aqui nas redes sociais e estou pregando. Jesus salvou a minha alma. Eu sinto a salvação de Deus na minha vida. Apesar das minhas fragilidades, mas o Senhor é tão amoroso que me perdoou os meus pecados, transformou a minha vida. E eu sirvo ao Senhor com amor, com dedicação. Não ganho nada para fazer vídeos aqui. Eu, pela misericórdia de Deus, fui ungido a pastor. Mas eu até hoje não ganho salário de pastor e nem me preocupo. Porque para mim, pregar a palavra de Deus e ensinar a palavra do Senhor como ela é, para mim é mais que um prazer, é uma dedicação. Graças a Deus. Porque o Senhor é maravilhoso. E vamos seguindo. Então, se surgir falso profeta, nós vamos denunciar diante da presença de Deus. E o subtópico 2 do tópico 4 fala então, inspirada por Deus. A Bíblia, ela no primeiro tópico, subitem aí, a gente falou que ela é a revelação de Deus e agora a gente enxerga ela como inspirada por Deus. Vale a pena citar novamente o texto áureo. 2 Timóteo 3:16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ela é inspirada por Deus. Então a Bíblia, ela é a revelação de Deus, mas ela também é inspirada por Deus. Então, pelo fato dela ser revelação, ela é inspirada. O apóstolo Paulo disse que toda a escritura é inspirada baseado no textuário que eu acabei de ler. Nenhum outro livro, por mais maravilhoso que seja. Por exemplo, aqui eu tenho o livro do comentário, né? Apesar de ser resumido, mas é o do comentário da lição, que eu uso tanto a revista como o comentário e outros livros, né? E muitos outros livros maravilhosos que a gente tem. Mas nenhum deles é comparado com as escrituras. Por mais espetacular que seja, não pode ser colocado de igualdade com as escrituras. Porque tem gente aí que acredita mais nos livros históricos, né, do que na Bíblia. Faz uso mais dos livros históricos do que da própria Bíblia. Não. Professor de escola dominical não pode fazer isso nunca. Pregador, pastor, jamais. Olha, Bíblia. Eu tenho vários livros, como eu disse, mas a Bíblia em primeiro lugar, a palavra de Deus. Se nós não tivéssemos nenhum outro livro para usar, a palavra de Deus é o suficiente para nós. Agora, a gente tem livros aí de bons autores, homens de Deus preparados, né, para, vamos dizer assim, como ferramentas para nos edificar, para auxiliar no estudo da palavra de Deus. Mas a Bíblia é acima de tudo. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina, por isso. Não nenhum outro livro. Alguém diz, mas o livro foi inspirado. Que inspiração? Pode ser, né? Deus deu graça por mão para ele escrever e tal, pela dedicação que ele tem, vida de oração, amém. Mas a inspiração da Bíblia é só da Bíblia. Alguém pode receber de Deus iluminação, como eu disse. Ora, busca Deus, jejuma, se consagra, tem uma iluminação, é diferente. Para escrever, para falar, né? Para falar, tem pessoas que é incrível, a sabedoria é espetacular. Você vem ensinar a palavra de Deus. Mas pegar o escrito dele e querer dizer que tem o mesmo peso da Bíblia, não. A Bíblia é diferente como obra literária. Ela é um livro com uma mensagem especial e atual, porque ela espelha, sabe aonde? Na mente de Deus. Graças a Deus. E o resumo do tópico de número 4, então, a Bíblia é a palavra de Deus, porque foi revelada e inspirada por Deus. Nossas considerações finais.
Nós vimos nesse breve comentário que há toda uma narrativa nesses últimos dias com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse movimento, desse posicionamento cultural, a Bíblia não passa de um livro obsoleto, produto de uma época, que já foi e que, portanto, precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais importante para essa geração. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ele precisa ser relevante para essa geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias, que nós aqui estamos chamando de doutrinas heréticas. Dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia, segundo eles, é preciso de ajuste. E não o homem que precisa de ajuste. Olha que aberração. Isso que é a Bíblia que precisa, não o homem de se ajustar. Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino. Todo crente genuíno, todo homem de Deus, mulher de Deus, que preza por servir a Deus com dedicação e ama as Escrituras, rejeita tudo isso. Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto. Nós vamos continuar estudando a palavra de Deus, amando a palavra de Deus, inculcando a palavra de Deus. Nos nossos cultos tem que ter mais tempo para a palavra de Deus. Tem que ter louvores? Tem. Precisa ter trabalhos, festas, enfim, ajuntamentos? Maravilha. Mas que no altar não falte a palavra de Deus. Não pode. O culto tem que ter pelo menos de meia hora em diante. Menos jamais esse tempo da palavra do Senhor. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-las pelas novas teologias. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e por isso ela é sempre atual, sim, e ela é relevante para toda a humanidade. Ela é apta para qualquer situação. Quer ser um empresário de valor? Use a Bíblia. Quer ser um governante de valor? Use a Bíblia. Quer ser um pastor abençoado? Use a Bíblia. Quer ser um professor diferenciado? Use a Bíblia. Quer ter sucesso nos seus negócios? Use a Bíblia. Quer ser um bom esposo? Use a Bíblia. Quer ser uma boa esposa, um bom filho? Use a palavra de Deus. Graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado. 47 minutos de aula. Se a gente não tomar cuidado, se empolga aqui, Mas se você ficou até aqui, eu quero mais uma vez agradecer o seu carinho, agradecer mesmo de coração. Peço que você curta o meu vídeo, se inscreva aqui no meu canal, por gentileza, se você ainda não é inscrito, lógico, E deixe um comentário, que aí ajuda, Fortalece aqui o canal do Denilson Maciel. E se você quiser estudar comigo presencialmente, aí é muito fácil. Rua França, 615, bairro Vilarejo, Cabreúva, São Paulo. Um forte abraço e até a próxima aula.